professora Carmen, a professora de Química do Senai Unidade de Concórdia, e vou apresentar para vocês a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Começaremos então com um exemplo de uma cadeia de um hidrocarboneto extremamente simples. Para nós nomearmos os hidrocarbonetos, nós temos que seguir algumas regrinhas. O nome do hidrocarboneto, ele é dado por um prefixo. Esse prefixo indica para nós a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia. Nós temos um intermediário que vai nos dizer o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. E nós temos a terminação do nome, que vai nos dizer que tipo de função que nós estamos falando, de qual função da química orgânica nós estamos falando. A cadeia que nós temos aqui, percebam que ela é formada por 4 átomos de carbono. O prefixo que indica 4 é but. Entre os átomos de carbono, nós temos somente ligações simples. As ligações simples são indicadas pelo intermediário AN. E como nós estamos falando de um hidrocarboneto, que são compostos orgânicos formados unicamente por carbono e hidrogênio, a terminação é O. Portanto, este encadeamento de átomos de carbono, esta cadeia carbônica, tem como nome butano. Um outro exemplo. Agora nós temos uma cadeia com um diferencial, que é a presença de uma ligação tripla. Quando existe a presença de uma ligação dupla ou tripla num hidrocarboneto, a presença dessa ligação precisa estar indicada, ela precisa ser informada. Então, a numeração da cadeia começa pela extremidade mais próxima da tripla ligação. Neste exemplo, fica no lado esquerdo. Então, nós temos carbono de número 1, carbono de número 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, o prefixo que indica a presença de 5 carbonos é pent. Nós temos a ligação tripla, que é indicada pelo intermediário in. E por se tratar de um hidrocarboneto, a terminação é O. Só que aqui nós temos, como eu já falei anteriormente, que indicar aonde que está a ligação tripla. No número 2. Então a ligação tripla situa-se entre o 2 e o 3. Mas eu uso sempre o menor número para isso. O número sempre vai anteceder aquilo que ele quer indicar. Então, ele precisa aparecer antes do intermediário in, porque o 2 faz referência à posição da ligação tripla. Portanto, pent, 2, in, O. Uma cadeia que tem 5 carbonos. No carbono de número 2, existe uma ligação tripla. A terminação O, porque a mesma é constituída apenas de carbono e hidrogênio. Terceiro exemplo, uma cadeia fechada. Vocês podem ver 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pent, que indica 5. Somente ligações simples entre carbonos, prefixo an e a terminação O. Qual é o diferencial? Por se tratar de uma cadeia fechada, de uma cadeia cíclica, antecede-se então a palavrinha ciclo. Ciclo pentano. Pode ser escrito tudo junto essa palavra aqui, tá, pessoal? Não precisa separar. Agora um exemplo de uma cadeia ramificada. Então,
Nós temos a cadeia principal e nós temos ramificações nessa cadeia. O importante agora é nós definirmos quem é cadeia principal e quem é ramificação. Cadeia principal é sempre a maior sequência de átomos de carbono, desde que não exista ligação dupla ou tripla aí. Neste exemplo, nós temos somente ligações simples entre os carbonos, então a cadeia principal vai ser a maior sequência de átomos de carbono. Então, a gente vai contar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer uma das possibilidades aqui vai me dar 7 carbonos na cadeia principal. Então, eu optei por deixar a cadeia principal como sendo a retificada aqui em cima. E além disso, nós temos então os radicais. Esse aqui é um radical, esse aqui é outro radical e aqui nós temos mais um radical. Como é que a gente vai proceder agora? A numeração da cadeia ela dá-se a partir da extremidade mais próxima à ligação dupla ou tripla. Não existem aqui nessa cadeia. Então, a numeração vai ser partindo da extremidade mais próxima ao radical. Portanto, nós temos aqui carbono de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou nomear esses radicais aqui e no nome da cadeia eles devem aparecer por ordem alfabética. Esse radical aqui é um metil, met, porque só tem um único carbono. Esse radical aqui é um etil, et, porque são 2 carbonos. E aqui nós temos o fenil. Por ordem alfabética, nós temos então etil, fenil, metil. Portanto, no carbono de número 3, nós temos um etil, 3 etil. No carbono de número 5, nós temos o fenil, 5 fenil. No carbono de número 2, nós temos um metil, 2 metil. 3 etil, 5 fenil, 2 metil. Como a cadeia principal é constituída por 7 carbonos, et, somente ligações simples, an, e a terminação o, porque é um hidrocarboneto. Um outro caso agora, que eu quero fazer com vocês, porque nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui uma ligação dupla, então obrigatoriamente 1, 2, 3, 4. Percebam que nós temos a possibilidade de chegar com 5, 6 carbonos aqui. E eu vou ficar com 1, 2, 3 radicais. Agora, se eu optar em vir com os 5, 6 aqui, eu fico com 1, 2 radicais. Neste caso, quando eu tenho a mesma possibilidade de carbonos na cadeia principal, eu vou optar pela cadeia que me dá o maior número de radicais. Portanto, 5, 6. Eu tenho um radical aqui, outro aqui e outro aqui, totalizando 3. Se eu tivesse optado em vir com a cadeia principal para cá, eu ficaria com 2 carbonos, 2 radicais. Nessa situação, nós temos o quê? Nós temos 2 radicais metil e nós temos um radical S-propil. Por que S-propil? Porque o radical tem 3 carbonos, portanto, prop. E a ligação dele, do radical com a cadeia principal, se dá no carbono secundário.
Então, ele é chamado de S-propil ou isopropil. É importante lembrar que o S, ele não conta na ordem alfabética. Portanto, a nomenclatura dessa cadeia será como metil, propil, ordem alfabética. Nós temos 5,5 de metil, 2 metil, ambos estão no carbono número 5, eu tenho que repetir o número. 4 iso ou S propil. A minha cadeia tem 6 carbonos, portanto, X. Eu tenho uma ligação dupla no carbono de número 2 e a indicação para a ligação dupla é o intermediário N. Portanto, nós temos 5,5 de metil, aqui os 2 metis, ó, no carbono número 5. No carbono número 4, o isopropil. 6 carbonos na cadeia X, 2 é a posição da ligação dupla indicada pelo intermediário N e a terminação O. Cadeia fechada, percebam aqui que eu tenho um ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, X ligação dupla N, O hidrocarboneto. Neste caso, eu não preciso indicar a posição da ligação dupla, porque por se tratar de um ciclo, eu obrigatoriamente começo a contar a partir do carbono da dupla. E o último exemplo de hoje, então, uma cadeia também fechada. Procurei reproduzir o exemplo do anterior para mostrar a diferença. A ligação dupla e uma segunda ligação dupla. Neste caso, por apresentar 2 ligações duplas, eu tenho que numerar a posição dessas cadeias. Então, eu opto por qualquer uma delas. Ela, a primeira, deverá estar entre o carbono número 1 e o carbono número 2. E pelo caminho mais próximo, eu vou chegar na segunda ligação. Então, 1, 2, 3. Eu jamais poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5. São sempre os menores números, tanto para a posição dos radicais como das ligações duplas e triplas. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome da cadeia, ciclo X, porque são 6 carbonos, 1 e 3, que é a posição das 2 ligações duplas que aqui estão. Beleza, moçada? Um abraço.